Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver esse vídeo. Bom, nós estamos chegando em mais um marco da narrativa do lockdown. Toda vez que eu imagino que não vamos mais precisar falar dessa pseudo-estratégia sanitária, porque já está muito óbvio a verdadeira natureza dessa posição, a realidade me prova errado, mostrando que é importante mesmo continuar bombardeando a narrativa pré-estabelecida com contra-informação bem fundamentada, seja nos dados ou reflexões pertinentes. Esse novo marco é dado pela nova ordem de se fechar comércios e limitar acesso de indivíduos a locais desejados, baseado numa estratégia sem fundamento algum, que chega a ser análoga a algo que uma criança de 5 anos iria pensar em um cenário que constrói em sua imaginação durante uma brincadeira ou algo do tipo que ela faz. E é sério, eu não falo isso com viés pejorativo. Bom, na verdade eu falo sim em parte com viés pejorativo, pois as pessoas que defendem essa posição merecem nada mais do que desprezo e ostracismo. Obviamente, depois de constatado a falta de interesse das mesmas de encontrarem a verdade, pois existem pessoas que praticam e falam coisas erradas por pura falta de conhecimento ou ignorância, o que é ruim, porém muito menos pior do que o que pratica o mal em ampla consciência. Mas, como eu dizia, chega a ser cômico como é infantil a fundamentação da justificativa para as restrições que são embasadas na definição dos serviços essenciais. Muitas vezes, é interessante como é mais fácil você ter uma conversa intelectual com uma pessoa que apenas estudou a base de certos assuntos do que com um médico ou biomédico que tem o seu traseiro amarrado com algum cargo público ou foi doutrinado na soberba de uma posição de elite que o mesmo literalmente se enxerga, talvez não conscientemente, melhor do que os outros, o que acaba sendo um dos níveis mais baixos de perdição que um ser humano pode atingir. Em muitas conversas que tive, tanto com profissionais da área quanto pessoas leigas no assunto, em que essas pessoas pediram para não expor ou gravá-las pois têm medo das repercussões do que suas opiniões podem causar nas suas vidas pessoais ou profissionais, um bom argumento que ajudou bastante em demonstrar pelo menos uma dúvida razoável na prática do lockdown foi discutir suas consequências casuísticas. A diminuição das capacidades gerais de se manter saudável devido ao estresse de perda de emprego ou do confinamento propriamente dito, a falta de exercícios, diminuição da produção ou ativação da vitamina D devido ao menor contato com a luz solar, sendo que a falta dessa vitamina tem sido recentemente associada a grande parte das mortes pelo vírus, a diminuição na qualidade da alimentação, seja por quebra de espírito e disciplina ou por motivos financeiros, e dentre tantas outras situações que eu não quero nem comentar aqui para não deixar o vídeo ainda mais melancólico e depressivo, dessa situação ridícula que não era necessária se seguíssemos as reais preconizações da ciência. Como o lockdown pode ser embasado na ciência se essa pseudo-estratégia sanitária nunca antes foi praticada e no tempo hábil dessa suposta pandemia não passou pelo crivo científico? Passou, na verdade, por um crivo opinativo de cientistas propositalmente selecionados por retentores da estrutura midiática que, embora em decadência, suas ramificações ainda alcançam consideravelmente a mente de muitas pessoas, ocasionando a engenharia social e a contaminação daquilo que é básico e bem fundamentado, implementando um relativismo absurdo na mente das pessoas que culmina na aceitação de qualquer narrativa para evitar um suposto mal que não é do tamanho que eles dizem ser. Em contrapartida, no que falta em fundamentação científica verdadeira dessas pessoas, é compensado com táticas eugenistas absurdas e completamente relativistas dos denominados serviços essenciais. É uma coincidência muito grande que muitas das restrições impostas impactam e levam à falência pequenos e médios negócios, muitas vezes praticados por empresas familiares ou locais que geram vínculo entre pessoas e as aproximam através do trabalho. As grandes corporações que funcionam em conluio com o Estado são resgatadas por bancos estatais e não precisam respeitar uma dinâmica de livre mercado e real concorrência. Estão firmes e fortes, cada vez mais sendo a única opção para a família que precisa de um produto que poderia ser fornecido antes pelo mercadinho do seu Zé da esquina. Eu fico imaginando como deve ser o modelo ou formalização argumentativa que explica essa monstruosidade que foi aplaudida por muitos. Grandes genocidas do passado devem estar mortos, trocadilho, mortos de inveja de projetos de ditadores de hoje em dia, onde eles falam esses absurdos e encontram muito apoio, grande parte das vezes, de uma população que não sabe mais reconhecer aquilo que é certo e errado, bom e ruim, sensato e absurdo. Todo serviço é essencial para a família que depende dele,
pois como já demonstrado de maneira extensiva no canal e em outros lugares, a destruição econômica impacta a capacidade geral de uma população de se manter saudável e com um bom grau de qualidade de vida. Toda essa fundamentação está exposta com maior profundidade nos documentários do canal. Eu vou deixar na descrição, ajudem a compartilhar se possível. No mais, tomem cuidado também com aqueles que parecem identificar o que é correto, mas na verdade, muitas vezes sem perceber, compactuam em parte com a narrativa que os Pandeminions colocam. Um bom exemplo disso é a entrevista com aquele médico no programa do Lacombe, em que ele diz que o lockdown é um absurdo, porém em outra passagem comenta que o suposto aumento de casos seria responsável por pessoas que decidiram aglomerar em festas. Essa colocação é extremamente improvável de ser demonstrada na situação atual por uma discriminação de dados por vias científicas, sendo, portanto, apenas a opinião do que ele acha. Porém, assumir isso pode ser a prática não consciência de uma narrativa cultural que contamina eu, você e todas as pessoas que estão imersas nesse contexto, sendo a melhor maneira de evitar isso, assumir essa possibilidade de contaminação e seguir com cautela a partir desse momento, tentando ao máximo não ser um soldado, mesmo que indireto, das mãos que pairam sobre as nossas cabeças, que articulam as linhas invisíveis da influência cultural, engenharia social e disrupção da natureza do certo e do errado, do bom e do ruim e do sensato e absurdo, criando caos a fim de prevenir a conscientização das marionetes que dançam anestesiadas socialmente, a música imposta pelo show por trás da obscuridade da cortina que cobre a identidade dos verdadeiros titereiros. Bom, eu já estou me estendendo muito, se a reflexão ajudou em algo, deixem seu like, compartilhem e comentem o que vocês acham da desobediência civil, né? Que é um artifício justnatural que eu vejo que anda sendo muito comentado nos meios ditos conservadores, né? Até mais, pessoal!